Olá pessoal, comecei aqui já um projeto para a gente aprender alguns recursos aqui na prática nesse vídeo. Eu escolhi o cenário, esse cenário de fundo do mar, é fácil você achar ele. Agora eu vou adicionar alguns atores. Primeiro um mergulhador, que em inglês é diver, que se pronuncia diver. Então vou colocar esse diver 2. Eu vou mudar o nome dele, certo? Porque vai ajudar. Vocês vão ver que isso vai aparecer no código dessa vez. Então vou mudar para mergulhador. O tamanho dele também vou aumentar para 120. Vou adicionar outro ator, que é um caranguejo. Em inglês se escreve assim. Agora esse caranguejo está muito grandão. Vou mudar o tamanho dele para 40. Vou posicionar ele aqui. E agora a gente vai focar no código do caranguejo. Nesse código eu quero fazer simplesmente ele reagir ao mergulhador. Não chega a ser um caso de interação com o usuário, mas são recursos que servem para você programar a interação com o usuário também. Nesse caso, eu vou fazer ele reagir ao mergulhador, que não é o usuário, certo? Então vamos lá. O caranguejo, quando a bandeirinha verde for clicada, eu quero que ele examine, que ele avalie se ele está encostado ou não no mergulhador. Vamos pensar assim, se o mergulhador encostou nele ou não, que o caranguejo não vai sair do lugar nesse projeto. Então, se o mergulhador tocar nele, eu vou fazer ele se mover e fazer um som como se tivesse beliscado o mergulhador. Para isso eu vou usar esse comando se. Então, se o mergulhador tocou nele, ele vai fazer isso, tá? Como é que eu identifico se tocou? Eu preciso escolher a condição correta aqui, colocar nesse espaço hexagonal. É um chamado sensor. A gente vê se ele está tocando em outro ator. E aqui eu escolho pelo nome do ator. E olha só, mergulhador foi o nome que eu escolhi. Então, se tocando em mergulhador, então, olha, o código fica bem intuitivo. Então, se o caranguejo perceber que está tocando no mergulhador, ele vai executar o código que está aqui dentro. O que eu quero fazer é ele mover as patas e fazer um som. Vamos ver as fantasias do caranguejo. Ele já tem fantasias de abrir e fechar a pata, ou as patas. Então eu vou simplesmente fazer ele mudar de fantasia. Eu quero fazer ele mudar duas vezes. Isso quando ele tocar no mergulhador, certo? Eu vou fazer ele mudar de fantasia duas vezes. E quero que ele faça um som, como se fosse da patinha, né? Abrindo e fechando. Dentro do caranguejo tem aqui sons, tem um som só na verdade, e é esse som aqui. Eu não acho ele bom para um barulho do casco do caranguejo, né? Batendo quando ele abre e fecha a pata. Então eu vou escolher um outro som aqui que me parece mais adequado. Olha só, é o finger snap. Esse é um barulho de estalar de dedos, tá? Então eu volto aqui no código, vou para os comandos de som e vou mandar ele tocar o som até o fim. Eu prefiro, e aliás, nesse caso vai funcionar melhor essa opção, tocar o som até o fim, certo? Ele vai tocar até o fim antes de descer para executar o próximo comando. Então vamos ver o que é que ele faz. Vou testar clicando nesse grupo de código aqui. Ele faz o som, tá vendo? E troca de fantasia. Então você vê ele abrir e fechar a patinha. Eu acho até que vou fazer assim. Vou deixar ele trocando de fantasia primeiro. Desse jeito. Agora ele só vai executar esse grupo de código se estiver tocando no mergulhador. Então vamos testar. Eu vou ter que clicar na bandeira verde para poder fazer cada um dos testes aqui, né, da maneira normal de executar o programa, que é clicando na bandeira verde. Então se eu clicar agora, nada acontece. Esse grupo de código aqui só é executado se estiver tocando no mergulhador. Se estivesse fora do se então, deixa eu colocar aqui no começo, ele ia executar toda vez que eu clicasse na bandeira verde. Mas agora ele está condicional. O comando se então é um comando condicional. Ele faz com que esse grupo dentro dele, o grupo filho, só seja executado naquela condição. Em outra condição, se essa condição aqui for falsa, não é executado. Tá? Então, o mergulhador está distante, nada acontece. Se eu aproximar o mergulhador, agora está tocando no ator caranguejo. É isso que a gente chama de tocar. Tá vendo? As duas figuras se sobrepõem.
Quando eu clicar na bandeira verde, agora ele faz a ação que a gente tinha planejado, certo? Vou maximizar e olha só, toda vez ele vai fazer. Agora se afastar, não faz, certo? Agora do jeito que o código está aqui, ele realmente dispara uma vez, testa uma vez e pronto. Se estiver tocando, executa, né, o que a gente viu. Se não estiver tocando, não executa. Mas é uma vez só, uma verificação só que ele faz. Num programa mais interessante, geralmente a gente vai colocar essa verificação para ser feita continuamente, a todo instante, certo? Então eu quero que ele repita essa verificação do se então, e quando for verdadeiro, ele entre no se então para executar o grupo filho. Então eu quero que ele fique repetindo isso, então eu coloco um comando de repetição. Nesse caso eu vou usar o sempre, para ele ficar sempre repetindo. Agora quando eu começo a execução do código, ele está sempre verificando, o código está até amarelo aqui, né? Um destaque amarelo por fora. Então se o mergulhador, como o mergulhador está longe, nada acontece. Mas se eu aproximar o mergulhador agora, ó, ele fica fazendo aquele comportamento que a gente tinha dito, certo? Agora eu afasto, pronto, parou, certo? Eu tenho que estar sempre clicando aqui no caranguejo para a gente ver o código do caranguejo, tá? Quando eu pego no mergulhador, ele seleciona o mergulhador. Então veja, o mergulhador longe faz nada, apesar de que o código está ativo, está executando. Se eu aproximo, aí ele faz. Ok, agora vamos melhorar esse programa, porque desse jeito eu tenho que afastar e aproximar o mergulhador por meio dessa opção de edição mesmo do projeto. Isso não faz parte da execução normal do projeto. A execução normal é aqui em tela cheia, ela não permite que eu arraste o ator, não. A não ser que o código do ator tenha comandos que digam para ele se deslocar em tal e tal situação. Mergulhador eu vou querer controlar por teclas, por comandos do teclado, certo? Mas eu não vou usar aqueles comandos de início que a gente usou no vídeo anterior. Esse aqui, por exemplo, não vou. Eu vou querer fazer de uma maneira diferente, parecida com o funcionamento do caranguejo lá. Que eu vou disparar quando a bandeira verde for clicada, que é o botão de disparar o programa mesmo. E vou fazer verificações usando se então. Eu vou verificar se ele pressionou o botão direita do teclado. E a gente usa aquela mesma categoria sensores, mas é uma outra condição aqui. Se a tecla foi pressionada. Eu escolho a tecla para a direita e faço essa verificação assim, ó. Se tecla para a direita pressionada. O que é que eu quero que ele faça quando a tecla para a direita estiver pressionada? Vou querer que ele se movimente, que ele mova 10 passos. Se a tecla, vou duplicar esse código, certo? Se a tecla para a esquerda for pressionada, quero que ele mova. Eu posso fazer ele mover 10 passos também, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou ter que mudar a direção dele. Para que ele vá na direção contrária, eu vou mudar a direção dele para menos 90. Olha, a direção funciona assim, 90 é para a direita, 0 é para cima, menos 90 é para a esquerda. Só que do jeito que está aqui, ele vai ficar girando assim, ó, feito ponteiro de um relógio. Aí eu clico nessa opçãozinha do meio aqui, aí ele fica movendo só de maneira espelhada. O 90 é para lá e o menos 90 é espelhado na direção oposta. Pronto. E a direção do movo é sempre a própria direção que o ator está configurado aqui nessa propriedade, certo? Então eu vou fazer ele ficar com a direção 90 e mover 10 passos quando pressionar para a direita. Fica na direção menos 90 e mover 10 passos também. 10 passos nessa nova direção quando pressionar para a esquerda. Vou fazer essas duas verificações, esses dois comandos se então, né? Juntos. Na verdade, em sequência, um depois do outro. Ele verifica se apertou para a direita, se apertou, faz as ações aqui. Depois ele verifica se pressionou para a esquerda. E vou fazer isso ficar dentro de um sempre, igual como no código do caranguejo, certo? E a gente já pode testar aqui
ele vai mover, certo? Talvez uma espera aqui seja necessária também, mas vamos testar assim. Vou começar o programa. Agora se eu pressionar para a direita, ele está sempre verificando se pressionou ou não para a direita, certo? Pressionar, olha, ele vai. Pressionar para a esquerda, vai para a esquerda. E você vê que quando ele chega junto do caranguejo, o caranguejo tem um código que dispara quando ele está encostando no mergulhador, certo? Então, o código do caranguejo já está pronto. Então, quando ele encosta, realmente ele dispara aquele código que a gente tinha preparado, certo? Você pode fazer algumas melhorias aqui. Por exemplo, o mergulhador não tem fantasia. Então, você pode fazer alguma fantasia. Vou fazer rapidamente aqui. Duplicar. Fazer esse pé dele mover. Eu vou selecionar essas duas partes do pé, que é a parte preta e a parte verde. Clicar aqui e arrastar um pouquinho para girar esse pé. No outro também vou selecionar para pegar as duas partes, girar um pouquinho e posicionar melhor aqui. Pronto, agora ele está com duas fantasias. A gente pode usar então próxima fantasia aqui junto com esses outros comandos. Ele aponta para a direção, move e muda de fantasia, ou vice-versa. Essa ordem vai fazer pouca diferença. Então vamos executar agora e ver. Olha só. Agora ele está bem acelerado, certo? Por isso que eu disse que talvez seja bom uma pequena espera aqui ao final de cada um desses comandos que cuidam do movimento dele, né? Pequena espera aqui. Fica melhor. Pronto, e aí está. Só vou fazer uma pequena melhoria. Olha aí, só testando, quando ele chega no caranguejo, dispara aquele código. Uma pequena melhoria agora. Do jeito que está aqui, ele fica para sempre, certo? E nunca encerra, a não ser que eu force a interrupção do programa aqui, no botão de pare. Mas você pode colocar no código também uma condição para esse código encerrar. Aí, em vez dessa repetição para sempre, eu vou querer fazer uma repetição que também tem uma condição. Esse é um comando novo que não está lá no livro, certo? É um comando de repetição condicional. Ele não repete uma quantidade fixa de vezes e nem repete para sempre. Ele repete até que uma certa condição aconteça. Por exemplo, eu vou querer que ele repita até que você pressione a barra de espaço do teclado. Então eu vou colocar aquele mesmo tipo de sensor, tecla espaço pressionada, vou deixar ele mesmo. Tiro sempre. Eu vou querer que ele faça essa repetição, a repetição que controla os comandos que movem o mergulhador. Ele vai ficar repetindo do mesmo jeito que antes, mas quando eu apertar espaço, ele vai encerrar essas repetições aqui. Quando ele encerrar as repetições, ele vem para o próximo comando aqui embaixo. Eu vou colocar um comando que faz ele desaparecer. Aí a gente vai saber que realmente encerrou esse comando de repetição, né? Esse comando repita. Então vamos começar aqui o programa para a gente testar como está o comportamento. Olha só, igual como antes, se encostar no caranguejo, o código do caranguejo dispara, igual como antes, mas vou apertar espaço agora. Aí encerrou aquela repetição, não comando mais o mergulhador. E quando encerrou, ele foi para aquele comando de esconda, que faz o ator desaparecer, certo? Nesse tipo de situação, lembre-se de fazer o ator aparecer de novo aqui no começo do código. Que aí quando você clicar na bandeira verde, ele mostra e fica igual como antes, né? Normal. Mas quando aperta espaço, encerra o comando de repetição e vai para o último comando aqui, o esconda. Se você quiser que o programa todo encerre, teria que fazer o mesmo aqui no caranguejo. Trocar esse sempre por um repita até que um sensor que verifica se a tecla espaço foi pressionada, certo? Você pode fazer essa melhoria.